moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área com vocês, para a gente resolver mais questões aqui. Vamos embora dentro desse bloco, resolução de questões da banca FGV. Já apertou seu cinto daí? Então vem comigo, ó, não tá me seguindo ainda não? Segue lá, segue lá, segue lá. Instagram é o @prof.bruno_lima. Se inscreva aí também no meu canal, Professor Bruno Lima. E bora ser feliz, tá aqui, ó. Prova para cargo de auditor municipal de controle interno, CEPLAG Niterói, concurso importante, prova para cargo de nível superior. Assinale a opção que apresenta a negação lógica da sentença todo niteroiense é fluminense. Já tá tirando onda aí do outro lado, sim ou não? Fala pra mim, como que você desmente que todo niteroiense é fluminense? Aliás, ô terrinha bacana também é Niterói, hein? Show de bola, hein? Mas vamos lá, tem que desmentir que todo niteroiense é fluminense. Para início de conversa, qual que você não vai marcar pra mim de jeito nenhum? Fala aí, fala aí. Tá pedindo negação, e tá pedindo negação de todo, que é negação de sentença que tem quantificador universal, eu não posso de jeito nenhum negar o todo com quem, gente? Não posso negar o todo com o todo, não posso negar o todo com nenhum. Não se nega universal com universal. Então, não nega-se todo com nenhum, não se nega todo com nenhum, não se nega todo com todo. Então você já sabe que seu gabarito correto é a letra C ou a letra D, certo? Vamos lá, vem comigo, me ajuda. Tô na dúvida, ótimo. Tô enchendo seu saco para você guardar esse quadrinho aí, né? Talvez você esteja passando aperto porque ainda não teve paciência para parar, sentar e guardar esse quadro. Já guardou? Então a questão é moleza. Como que eu faço para desmentir que todo A é B? Afirmando que tem algum A que não é B. Como que eu desminto? Não precisa ficar decorando, cara. Leva literalmente para a lógica, né? Se eu estou dizendo que todo niteroiense é fluminense, como que eu faço para desmentir isso? Dizendo que tem algum niteroiense não é fluminense. Algum niteroiense não é fluminense. Pode trocar o algum por quem? Pelo menos um. Pode trocar o algum por quem? Pelo A. Pode trocar o algum por quem? Pelo existe. Ok? Algum niteroiense não é fluminense, pelo menos um não é fluminense, há niteroiense que não é fluminense, existe niteroiense que não é fluminense. Bruno, oi. Já estou antecipando o que você vai falar aí. Você vai falar para mim sobre a comutatividade. Eu posso fazer a comutatividade? Você que vai me responder. E aí, vale a comutatividade para essa sentença que está aqui, sim ou não? Não vale, né? Por quê? Porque olha para cá, sentenças da forma algum A que não é B e todo A que é B não são comutativas. Quais são as únicas comutativas? Nenhum A é B e algum A que é B. Então quer dizer que eu não posso dizer que algum fluminense não é niteroiense? Não. Lembrem-se, não são equivalentes. Então a letra C dizia que algum niteroiense não é fluminense. Perfeito, é meu gabarito. A letra D fica errada justamente por isso. Na letra D ele fez a comutativa, não posso anular a questão porque tem duas corretas. Não, não, porque aqui não vale comutatividade. Algum fluminense não é niteroiense, isso aqui não vale como comutativa para essa sentença. Perfeito? Então, gabarito correto para essa que está aqui, indiscutivelmente, letra C de casa. Põe mais uma aí na sua conta. Vamos embora e vem comigo. Próximo. Prova para cargo de assistente de saneamento e gestão, concurso da Compesa Pernambuco, prova aplicada em julho de 2018, FGV. Alô, Pernambuco! Pernambuco tem vários concursos que também são organizados pela FGV. Povo bacana. E a banquinha aí, ó, olha a questãozinha que jogou pra galera que fez isso aí. Considere a afirmação: todas as pessoas que tomam limonada não ficam resfriadas. Se esta afirmação não é verdadeira, é correto concluir que, olha, cuidado aqui, hein? Já te falei, também calça a sandalinha da humildade aí. Não vai tirando onda toda hora com a banca não, porque pode ser que ele te dê um nó aí. O negócio é o seguinte. Essa sentença aqui, vamos dar uma olhada primeiro nas alternativas, né? Para ver se ele dificultou realmente a minha vida. Aqui já dá pra gente descartar um monte, concordam? Por quê? Porque, olha, quando ele fala pra mim que essa sentença não é verdadeira, cá entre nós, é só uma forma despistada dele falar o que mesmo, hein? Dele falar que ele tá pedindo o que na questão? Negação, né? Essa afirmação não é verdadeira e tal, beleza. Tá aqui fazendo o doce, charminho dele ali, mas o que ele tá te pedindo então é isso aqui, olha. Ele tá te pedindo é a negação da sentença. Beleza?
E aí o que nós já combinamos? Você já está enchendo meu saco com isso, mas é isso. Já enchi seu saco mesmo, porque eu não nego o quê? O todo com todo, perfeito? Assim como eu não nego o todo com nenhum. Então, dê adeus para a letra C, dê adeus para a letra D e dê adeus para a letra E. Tudo bem? Bruno, você tem certeza que não tem exceção? Tem? Confia em mim, por favor. Você não vai negar todo com todo, mas não tem exceção. Não tem como negar o todo com todo, não tem como negar o todo com nenhum. Pelo menos do ponto de vista lógico, que a gente trabalha para uma prova de concurso, não. Tá bom? Então você já sabe que seu gabarito correto é a letra A ou é a letra B. Vale só aqui uma observação, que é a seguinte. Essa sentença aqui da forma todo A que não é B, ela não é uma sentença que está numa forma canônica, perfeito? Você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque, Bruno, eu desmenti dizendo que é algum A que não é B. E aí, se não me engano, a letra B traz isso, né? Olha, o algum junto com o não. E aí você tinha que tomar um pouquinho de cuidado, porque essa sentença que está aqui, olha, ela não é uma sentença da forma todo A é B. Ela é uma sentença da forma todo A que não é B. Então, o todo A que não é B é o todo mais o não. Que eu preciso que você se lembre que no final, uma linha de raciocínio que você pode seguir é a de entender que o todo A que não é B é a mesma coisa que o nenhum. E eu já te expliquei isso. O todo junto com o não vira o nenhum. Bruno, sabe como que eu pensei? Fala pra mim. Não, Bruno, eu só desmenti o todo com o algum e aí como falou que não fica resfriado, eu falei que fica resfriado. Não pode fazer assim, não? Claro que pode, gente. Claro que pode, beleza? Porque no final das contas é isso mesmo que a gente está fazendo, né? Aqui eu só estou, como sempre, acrescentando um pouquinho de informação para que você também não deixe de aproveitar. O todo junto com o não, ele é a mesma coisa que o nenhum. Então, na realidade, você está seguindo essa regra que está aqui, ok? Não é a regra do todo. O todo junto com o não vira o nenhum. Então, você tem que desmentir o nenhum junto com o algum, dizendo então que alguma pessoa... Lembra que esse cara aqui é o nenhum? Lembra que é o nenhum? Lembra que é um quantificador universal? Então lembra que o ideal é que a negação seja feita no singular? Então assim nós vamos proceder. Se não tiver no singular, aí a gente aceita o plural, por falta de opção nas alternativas. Mas o correto é entender que nenhuma das pessoas que tomam limonada ficam resfriadas. Então o ideal é entender que eu vou ter que negar no singular, dizendo que alguma pessoa que toma, alguma pessoa que toma limonada fica resfriada. Ok? Alguma pessoa que toma limonada fica resfriada. Existe pessoa que toma limonada e que fica resfriada. Há pessoa que toma limonada e que fica resfriada. Perfeito? Como que ele colocou pra gente aí? Colocou usando o próprio algum, né? Então, marca aí, tira aquela onda. Gabarito correto, letra A. Alguma pessoa que toma limonada fica resfriada. Tudo bem? Podemos seguir? Próxima. Tá aí a letra A, gabarito, bonitinho. Segue. Prova de técnico bancário, concurso do Banestes. Maio de 2018, a FGV colocou um enunciado pedindo para considerar a seguinte afirmação: quem rouba é preso. Quem rouba é preso. E aí o que ele quer é a negação dessa sentença. O que eu preciso que você se lembre? Quem rouba, esse quem, ele vai fazer o papel de quem? Ele vai fazer o papel de todos, né? Quem rouba é como se trouxesse implícita a ideia do todo, certo? Todos os que roubam é preso, são presos, enfim, né? Todos os que roubam, vamos colocar assim, né? Olha, todos os que roubam são presos. Perfeito? Todos os que roubam são presos. Como que eu faço então para desmentir que todos os que roubam são presos? Não é uma sentença da forma todo A e B? Então como que eu desminto uma sentença da forma todo A e B? Está aqui, olha, proposição, todo A e B, sua negação, algum A que não é B. Então eu vou desmentir dizendo que tem alguém no caso, né? Alguém rouba e não
é preso. Isso foi o que eu anotei, né? Vamos ver como que o cara se expressa comigo lá nas alternativas, ó. Mas tá aí. Alguém rouba e não é preso. Existe quem roube, mas não vai preso. Tá vendo aqui a fala que eu vou colocando para vocês? É, de novo, para chamar a atenção que não necessariamente a forma como vocês vão anotar tem que aparecer escrita, moçada, porque a partir do momento que a gente está com português, vamos colocar assim, né, a partir do momento que eu estou com uma escrita de frases, eu tenho várias maneiras de eu me expressar. Existe quem roube, mas não vai preso. Há quem rouba e não é preso, ok? Lembra, inclusive, olha, tá vendo? Lembra lá do lance do conectivo E, que ele é um conectivo que é comutativo? Então eu posso dizer que tem gente que não é preso, mas que roubou. Tudo isso aqui, olha, vale como uma possível negação. Então vamos dar uma olhada nas alternativas, olha. Letra A, alguém rouba e não é preso. Então pronto, já foi essa, né? Traduzi exatamente o que o cara queria. Conversei com ele do jeitinho que ele precisava, olha. Por que a letra B está errada? Porque a letra B trazia o quem, que nós vimos, fica subentendido como se fosse o todo. E se eu quero negar o todo com o próprio todo, você vai fazer isso em qualquer lugar, menos na sua prova de raciocínio lógico. E se fizer, não fala que foi meu aluno não, hein? Não vai sair queimando meu filme por aí não. Ah, eu neguei o todo com o todo e aprendi com o Bruno lá no Estratégia. Não aprendeu não. Comigo você aprendeu que você não nega todo com o todo e todo com nenhum. Então o quem, você não pode negar com o próprio quem. Nem na letra B, nem na letra C, nem na letra D, tá bom? Letra F fica errada, porque ele traz um conectivo que não vale aqui. O algum A que não é B, até isso é importante, tá? O algum A que não é B, o algum, ele passa a ideia de E. É a ideia de interseção sempre. Eu chamo sempre a atenção de vocês sobre isso. O algum, ele passa a ideia de existência, então é a ideia de interseção. Então, mesmo que seja uma sentença da forma algum A que não é B, mesmo que quando a gente representa isso por diagramas a interseção não fique colorida, quando a gente representa uma frase que tem o algum por diagramas, necessariamente eu trago a ideia da interseção. Interseção é conectivo E. Era mais um motivo para você entender que quando você escreve a frase algum A que não é B usando algum conectivo, tinha que ser com E, e não o conectivo OU, como foi colocado aqui. Ok? Resposta correta, então, é a letra A. Está feita mais essa. Deixa eu ver se eu separei para vocês mais alguma coisa dentro desse bloco, ou se o nosso bloco já acabou. Voou, hein? Ah, não, tem mais um. Eba! Analista de comunicação, prova para cargo de nível superior. Prova de maio de 2018, FGV, vem comigo dar uma olhada nessa aí. Dizer que não é verdade que toda capixaba nasceu em Vitória é logicamente equivalente a dizer que. Essa questão que está aqui tem um detalhezinho que é importante, que é o seguinte. Ele traz para a gente o não é verdade que e usa o logicamente equivalente. Isso aqui é tipo não só da FGV, como de outras bancas. E o que eu sempre vou encher o seu saco? Se no enunciado de questão de raciocínio lógico, você pegar um texto onde ele usa o termo não é verdade que, ou é falso que, não é o caso que, e se nesse mesmo enunciado ele trouxer o é logicamente equivalente, o que eu falo para vocês? Não precisa se preocupar aqui com o lance da equivalência. Porque talvez aqui para essa questão você já tenha chegado no gabarito correto e nem tenha se dado muito conta. Mas em algumas questões eles confundem um candidato porque muita gente pensa o seguinte, peraí Bruno, olha só, primeiro, por partes. Vai ter o candidato que vai olhar se não é verdade que e simplesmente vai fingir que ele não existe e vai trabalhar com equivalência. Então tá errado. Vai ter o candidato que vai enxergar o não é verdade que como pedido de negação, mas vai enxergar também o é logicamente equivalente, vai ficar perdido. Pô, mas aí eu vou negar ou eu vou fazer equivalência? Ou o que eu vou fazer primeiro? Eu tô aqui para te alertar. Se apareceu não é verdade que no mesmo enunciado com o é logicamente equivalente, finge que o é logicamente equivalente não existe. Ó, não é sempre que aparecer que é equivalente que é para descartar não, hein? É quando no mesmo enunciado eu falar sobre negação ou der a entender que eu tenho uma negação e eu tenho é logicamente equivalente. Tira isso daqui e você vai resolver a questão simplesmente como se fosse uma questão de negação, tudo bem? Nega para mim que toda capixaba nasceu em Vitória. Se você entende que a questão é uma questão de negação, e mais do que isso, se você sabe que você está negando o todo é um quantificador universal. E eu vou insistir com vocês que eu não nego um universal com universal. Eu não nego, portanto, o todo com o todo, eu não nego o todo com nenhum. Letra A está fora.
Letra B está fora. Letra D está fora. Pela análise do enunciado, e ao perceber que é uma negação, e se eu quero a negação do todo, eu não posso negar o todo com o nenhum com o todo. Eu posso negar o nenhum, desculpa, o todo com o algum. Mais do que isso, se é uma sentença então da forma todo A é B, porque aqui eu tenho o todo no sentido afirmativo, né? Não é toda capixaba não nasceu, é toda capixaba nasceu. Então é o todo no sentido afirmativo. Então é o todo dessa forma que está aqui. Como que eu desminto o todo dessa forma? Usando o algum junto com o não. Ou seja, usando a ideia de que alguma capixaba não nasceu em Vitória, ok? Existe capixaba que não nasceu em Vitória, pelo menos uma capixaba não nasceu em Vitória. Então, nosso gabarito correto tinha que ser a letra C. Alguma capixaba não nasceu em Vitória, perfeito? Gabarito correto, letra C, até porque a letra E é viagem, ok? Letra E se marcou, não fica sem graça, mas a letra E é para quem está caindo de paraquedas mesmo. Olha, alguma mulher nasceu em Vitória e não é capixaba. Nada a ver, tá bom? É como se ele tivesse feito aqui de alguma forma a comutativa da frase da forma alguma que não é B, e essa comutatividade ela não é válida, ok? Tá feita essa aqui então, gabarito correto, letra C. Agora sim fechamos esse bloco? Sim! Então, meus amigos, vejam aí do outro lado se ficou tudo entendido. Se tiver dúvida, volta, me acompanha novamente. Fecho por aqui, deixando como sempre meu forte abraço. Tudo de bom para você aí. Valeu!